Saudações, prezados alunos. Neste vídeo daremos continuidade ao estudo sobre avaliação da aprendizagem, mais especificamente sobre a elaboração de itens de provas. Um dos instrumentos mais utilizados para a verificação da aprendizagem, tanto no contexto escolar quanto em larga escala, conforme falamos no vídeo anterior. Sobre as provas escolares, que é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, consiste em um método predominante para medir o desenvolvimento da sala. Desta forma, exerce influência mais direta no desenvolvimento dos alunos, auxiliando nas decisões instrucionais, isto que deve ser desenvolvida continuamente, e proporciona feedback a respeito da eficiência do ensino. Por ser um dos instrumentos avaliativos mais utilizados para a verificação da aprendizagem, apresentamos aqui alguns critérios e normas para a construção de uma prova escrita. Então, é necessário definir o conteúdo, definir os objetivos ou habilidades, preparar o esboço da prova para garantir que todos os conteúdos recebam cobertura apropriada, definir o formato, o número e o tipo de itens baseando-se nos objetivos instrucionais do esboço da prova, preparar os itens e tabela de correção, revisar os itens de preferência externamente, modificando se necessário, montar a prova. Em relação aos conteúdos, objetivos e ou habilidades, após selecioná-los e analisá-los, é importante pesquisar em diversas fontes antes de decidir sobre a melhor forma de abordá-los. E procurar enfocar aspectos relevantes e que sejam relacionados à aplicação prática do conhecimento. É importante destacar que as provas, quando são elaboradas numa perspectiva mais construtivista, elas trazem algumas características como a contextualização, parametrização, exploração da capacidade de leitura e escrita do aluno, proposição de questões operatórias e não apenas transcritórias. A contextualização de uma prova é feita por meio do enfoque de aspectos que sejam relacionados à aplicação prática do conhecimento, por meio de textos e outros suportes, fornecendo apoio no enunciado para que o aluno responda à questão, utilizando textos, fragmentos, citações, imagens, tabelas, gráficos. Então, é preciso que o aluno tenha que buscar dados no texto, a partir deles, e responder à questão. Então, é necessário lembrarmos que quem dá sentido ao texto é o contexto. Sobre a parametrização, é importante que o professor forneça todas as informações necessárias para que o aluno responda o item e que ele tenha indicação clara e precisa dos critérios de correção. É importante propor mais questões operatórias que exigem do aluno operações mentais mais ou menos complexas ao responder, onde ele vai estabelecer relações significativas num contexto simbólico de informações, do que questões transcritórias, que dependem de uma simples transcrição de informações, que muitas vezes são aprendidas de cor ou mesmo são coladas, e normalmente sem muito significado para
o aluno em seu contexto no dia a dia. Então, agora sobre os itens das provas escritas. Há basicamente dois formatos: itens dissertativos, discursivos, e itens objetivos, os quais podemos destacar a lacuna, identificação, ordenação, associação, dupla alternativa e múltipla escolha. Sobre o item dissertativo, que é aquele em que o aluno apresenta a sua própria resposta. A natureza da resposta varia segundo o seu tipo. Os mais simples exigem apenas a recordação de nome, data, lugar. Os mais complexos permitem uma resposta mais elaborada e favorecem respostas de extensões variáveis. Alguns princípios técnicos devem ser considerados para que não favoreça respostas rotineiras em que o examinado quase sempre reproduz literalmente manual e livros, textos sem demonstrar sua capacidade de autoexpressão. Então, a dissertação ela deve ser adotada quando se quer verificar a compreensão global através de raciocínio interpretativo. Então, consiste geralmente em questões que incluem instruções tais como comente, explique, resuma, avalie, defina, compare, contraponha, descreva. As normas de construção. Planeje cuidadosamente a questão para evitar que aborde ponto irrelevante e exija respostas superficiais. Adeque o tema ao nível de formação intelectual do examinado. Evite formulação vaga como diga o que sabe sobre, qual a sua opinião, fale sobre. Então, evite também temas amplos demais, estabeleça os aspectos a serem explorados e avisar aos alunos do tipo de prova que serão submetidos. Expresse as questões com o máximo de clareza e compreensibilidade. Indique o valor ou peso de cada questão. Limite a extensão da resposta em número de linhas. Também deve ser comunicado aos alunos o que será levado em consideração na correção. Se o professor vai considerar somente a questão do conteúdo da área específica, ou se ele também vai considerar a questão da caligrafia, ortografia, gramática, pois, como foi falado um dos vídeos anteriores, mesmo sendo um professor de outro componente curricular que não seja a língua portuguesa, é importante, interessante que ele também trabalhe essas questões ortográficas, de gramática. Os itens dissertativos podem exigir do aluno um domínio cognitivo mais complexo, como o de avaliar, analisar, mas pode ser também mais simples, como é o caso dessa questão aqui. É um item dissertativo que pode ser utilizado na matemática e que tem um domínio cognitivo mais simples. A fonte foi ocultada porque não tenho permissão para divulgar. Sobre os itens objetivos, podemos encontrar vários tipos: lacuna, identificação, ordenação, associação, dupla alternativa e múltipla escolha. Lacuna é um tipo de item objetivo que exige que o examinado complete ao invés de selecionar a resposta. Constitui-se de um suporte de uma afirmativa a qual se omitiu propositalmente palavras ou expressões-chave. Sobre as normas de construção. A maneira de preencher deve ser definida claramente no suporte ou instrução do item. Formule o item de modo que somente uma resposta seja possível. As palavras a serem preenchidas devem estar relacionadas com os principais pontos do enunciado. Evite dar pistas para indicar a palavra que preenche a lacuna. Evite pôr lacuna no início do enunciado. As afirmativas devem ser curtas. O número de lacunas deve ser reduzido, no máximo 3.
As lacunas devem ter a mesma extensão. Omita apenas as palavras-chave para que não haja mais de uma interpretação. Não omita adjetivos e advérbios. Só omita verbos quando a compreensão não for prejudicada. Se as sentenças forem parágrafos, estes devem ser curtos, contendo uma linha de pensamento unificado. Aqui tem um último exemplo. Ao corrigir a prova com o intuito de verificar os conhecimentos dos alunos, deve-se ter em mente as habilidades que o aluno deveria alcançar. Algumas vantagens de utilizar itens de lacunas. Dificultam a adivinhação, podem ser usadas para testar vários assuntos, são fáceis de preparar. As desvantagens. É difícil construir itens puramente objetivos, há tendência em deixar lacunas demais. Item objetivo de identificação consiste em apresentar um gráfico, diagrama, desenho, esboço, imagem, placa, entre outros suportes, para que seja reconhecido e identificado o que for pedido. Então, aqui vocês podem estar explorando os pontos turísticos da cidade de vocês, as placas, conforme foi apresentado pelo Alberto nas aulas anteriores. Está trazendo o cotidiano do aluno. É importante observar que os desenhos devem ser claros e em escala adequada. As linhas para a resposta devem ter a mesma dimensão quando for solicitada a identificação de mais de um elemento. Colocar as setas ou números para determinar com precisão se deseja identificar um conjunto ou parte dele. Páginas. São fáceis de elaborar e de corrigir, reduzem a adivinhação. As desvantagens. Muitos assuntos não podem ser testados por esse método, podem gerar confusão quando as gravuras não estão bem desenhadas. A ordenação consiste em apresentar uma série de conceitos que deverão ser numerados numa ordem determinada, que pode ser cronológica, de importância, de complexidade, entre outros. Normas de construção: selecionar apenas conceitos da mesma natureza, apresentar sempre o conjunto completo de conhecimento que se quer avaliar, exceto no caso de ordenação cronológica. Propor no máximo 6 conceitos ou fatos para ordenar. Vantagem: são fáceis de construir, simples de responder, reduzem muito o fator acaso ou adivinhação. E a desvantagem podem conduzir, se mal construídas, à verificação de simples memorização de fatos. Item de associação. Compreende um suporte seguido de 2 colunas de elementos que vão ser associados. Normas de construção. A instrução ou suporte deve especificar as bases para a associação, indicando claramente como se fará a associação. A coluna de respostas deve ser maior ou menor que a de estímulo, ou seja, nunca deve ser igual. As 2 colunas devem vir na mesma página. Os elementos da coluna de resposta devem vir numa ordem ilógica ou casual. Dupla alternativa. O item falso verdadeiro compreende o suporte, então uma série de afirmações as quais devem ser julgadas como falsas ou verdadeiras. Há variações destas formas básicas onde deve ser respondido com sim ou não, certo ou errado, fato ou opinião. Em qualquer evento, este tipo de item caracteriza-se pelo fato de somente 2 respostas serem possíveis. Normas de construção. Inclua em cada enunciado somente uma ideia central significativa. Redija precisamente o enunciado. Use raramente enunciados negativos e evite dupla negação. Mantenha curto os enunciados e use uma linguagem simples. Construa frases mais ou menos do mesmo tamanho. Evite palavras que induzam ao erro, tais como tudo, todas,
sempre, geralmente, somente, nunca. Embora esta seja uma técnica das bancas de concurso, mas no dia a dia, na avaliação da aprendizagem dos nossos alunos, não devemos utilizar essas palavras. Evite afirmações obviamente falsas ou obviamente verdadeiras. A veracidade ou falsidade deve vir em função da afirmação básica e não de um detalhe da frase. Escreva frases verdadeiras e falsas numa mesma proporção. Evite número muito reduzido de afirmações. Neste exemplo aqui, por exemplo, tem um número ideal, que é 5, 4, 5 afirmações. Múltipla escolha, que é um dos itens mais utilizados e é o item utilizado em provas padronizadas. Então, consiste de um suporte que apresenta uma situação, um problema e várias alternativas que fornecem soluções possíveis para o problema. O suporte pode ser uma questão ou um enunciado incompleto, adequado para medir objetivos de maior complexidade, como, por exemplo, de interpretação, análise, avaliação. Para que sejam válidos, necessitam de rigorosos cuidados na sua elaboração e validação. Os suportes são vários, como textos, desenhos, imagens, mapas, tabelas, placas, fotos, dentre outros. O enunciado, ou comando, ele pode ser apresentado em forma de pergunta ou uma frase incompleta. Propõe um problema ou consiste em uma situação-problema, em um estímulo que provoca a resposta. Alternativas de resposta ao que é proposto resolver. Respostas corretas, que é o gabarito, palavra, frase ou sentença que responda corretamente à questão proposta pelo enunciado. E temos também os distratores, que são respostas incorretas, porém plausíveis. Sobre as normas de construção, o suporte deve apresentar um único problema, ele deve ser redigido em linguagem clara, simples e direta, sem supérfluas explicações desnecessárias. O item deve versar sobre conteúdo e habilidade relevante. Sempre que possível, formule o suporte do item na forma afirmativa e, se for negativo, o que não é recomendado, a palavra que indica a negação deve ser destacada, sempre deve ser destacada ou em caixa alta, ou negrito, ou as duas formas, caixa alta e negrito. O enunciado e as alternativas devem ser redigidos com clareza e precisão. Faça com que todas as alternativas sejam gramaticalmente coerentes com o suporte do item e formalmente paralelas. Coloque tanto quanto possível a maior parte da redação no suporte do item, para que você evite sugerir respostas através de frases muito longas ou determinadas expressões, como nunca, talvez, somente, devem ser também evitadas. Evite fraseologias simplesmente copiadas do livro. Torne os distratores plausíveis e atrativos para o não informado. Evite opções absurdas ou evidentemente verdadeiras. Evite o uso de alternativas como nenhuma das respostas anteriores, NRA e NDA, nenhuma das alternativas. Apresentamos um exemplo de item de múltipla escolha. Este item enunciado descreve a situação, problema, e o suporte utilizado foi o mapa do bairro onde Pedro mora. Foi elaborado com base no descritor 1 da matriz de referência de matemática do 9º ano do ensino fundamental, do SAEB, e se refere à habilidade de identificar a localização, movimentação de um objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então, é importante também destacar que é recomendado que até o 9º ano, inclusive para
a elaboração desses itens de múltipla escolha, que se utilize apenas 4 alternativas. No ensino médio, pode-se acrescentar uma quinta alternativa, que no caso seria até a letra E. Aqui um guia geral, que serve para todos os itens apresentados. Evite erros de gramática, abreviações, pontuações ou escrita, a menos que a leitura seja o objetivo principal do item. Minimize tempo de leitura. O nível de dificuldade dos itens deve ser apropriado à dificuldade dos objetivos e nível dos alunos. Formule a questão de maneira clara e concisa. Evite acrescentar material irrelevante simplesmente para aumentar a dificuldade do item. Evite dicas para a resposta correta. Evite pegadinhas.